Olá, pessoal. Então, vamos começar a nossa aula de juros simples, né? Aqui eu coloquei as fórmulas para vocês. A fórmula de juros simples eu chamo de J-CIT. Nada mais é do que multiplicar o juro, então, vai ser igual a multiplicação do capital vezes a taxa, que é o I, vezes o tempo. O que é o montante? O montante vai ser o capital mais o juro. Por exemplo, eu tenho um capital de R$1.000. Eu coloco na poupança R$1.000 por um mês. Esse capital, ele vai me render um juro. Por exemplo, R$10. O que vai ser o montante? O juro, R$10. O que vai ser o montante? Vai ser o dinheiro que eu investi lá na poupança, mais o juro do rendimento durante um mês. Isso vai me dar um montante. Então, eu teria R$1.010 no final de um mês. Isso é o montante. Aqui eu coloquei para vocês a fórmula do juro composto também. Mas a gente não vai usar agora, eu não vou explicar agora essa fórmula, mais adiante eu explico quando eu entrar no conteúdo de juro composto, ok? Então, a gente vai trabalhar com duas fórmulas. A fórmula do juro simples, que é J-CIT, capital, vezes o I, que é a taxa, vezes o tempo. E esse montante aqui, que seria o capital mais o juro obtido. Eu coloquei dois exemplos aqui para vocês na folha. Coloquei um exemplo com dois jeitos de resolução. Um por juro simples e outro por juro composto. Só para vocês verem a diferença no valor. No juro simples, eu obtenho, se eu fizer o cálculo todo direitinho, eu obtenho um montante de R$920. Se eu fizer o mesmo cálculo, mas aplicando a fórmula do juro composto, no final, o meu montante vai ser de R$926,10. O que quer dizer? O juro simples, ele é aplicado em cima do capital, tá? O juro simples sempre é aplicado em cima do capital. O juro composto é o nosso juro sobre juro, ou seja, eu tenho em um mês um montante, no outro mês eu vou aplicar a fórmula em cima daquele montante, não do capital inicial. Como aqui no exemplo foram 3 meses, eu calculo em cima do capital a primeira vez, depois vai me render um juro. Eu vou somar o capital com esse juro e aplico novamente a fórmula em cima desse montante. Vai me render um valor maior e depois eu aplico de novo em cima do montante, ou seja, juro sobre juro durante esses 3 meses. Por isso que o valor fica maior. Aqui eu aplico sobre o capital uma vez só. Aqui eu vou aplicando mês a mês. Por isso que é o famoso juro sobre juro, ok? Aqui, então, eu coloquei mais uns exemplos para vocês verem como a gente faz o juro simples, tá? Eu não vou cobrar o juro composto agora, só o simples. Então, a gente tem que tirar os dados do problema, tá? Uma pessoa aplicou R$3.000. 3.000 é o meu capital. A taxa, que é o I, de 2% ao mês, eu faço assim, ó, 2% ao mês, eu abrevio, tá? AM é ao mês. Durante
5 meses. 5 meses é o meu tempo. Aí, na letra A, tá pedindo quanto receberá de juro simples. E na letra B, tá pedindo o montante. Então, primeiro eu tenho que retirar os dados do probleminha e o meu cálculo começa nos dados, tá? Esse é o segredo para não errar. Eu retirei o capital, retirei aqui a taxa, que é 2% ao mês. Aqui eu já começo a fazer um cálculo de porcentagem, que a gente estudou, né? Ou seja, eu faço 2 dividido por 100, que é a minha porcentagem. Isso vai ser igual a 0,02, vocês podem testar na calculadora. É só fazer 2 dividido por 100, vai dar 0,02. E outra coisa que eu tenho que observar aqui nos meus dados é aqui, ó. Se a taxa está em mês, o tempo também tem que estar em mês para mim conseguir fazer a conta, senão vai dar tudo errado. Depois que eu verificar tudo isso, eu posso aplicar a fórmula do JCIT, ó, tudo multiplicado, ó. Então, o capital é 3.000 vezes o 0,02, ó, eu já uso esse valor aqui na minha fórmula, ó, vezes o tempo, que é 5 meses. E aí, eu obtenho o meu juro. Na letra B, tá pedindo o montante. Então, o que que vai ser o montante? Vai ser o capital que eu tinha, mais o juro obtido. Então, R$ 3.300. Aqui na número 3, eu tenho que um investidor aplicou R$ 15.000. R$ 15.000, a taxa, que é o I, de 30% ao ano, olha a abreviação de ao ano, durante 80 dias, tá? Então, qual o cálculo que eu tenho que fazer? O 30%, eu tenho que fazer 30 dividido por 100, que vou obter 0,3, tá? E aqui eu verifico que a taxa está em ano e o tempo está em dias. Isso não pode ser assim. Então, a gente vai sempre combinar uma coisa. Sempre vamos converter o tempo sempre eu tenho que converter o tempo para a unidade que está a taxa. Se a taxa estiver em ano, o meu tempo tem que ser em ano. Se a minha taxa está em mês, o meu tempo tem que estar em mês. Para isso, eu posso usar uma regra de 3, que eu fiz aqui para vocês, ó. Uma regrinha de 3. Como eu quero 80 dias para converter para ano, eu não sei quanto, eu chamo da variável x, né, ano, eu faço o seguinte, eu digo que um ano tem 360 dias. Por que 360 dias? Porque a gente está trabalhando com mês comercial e ano comercial. O mês comercial, que é usado no comércio, ele tem 30 dias. E o ano comercial, ele tem 360 dias. Então, eu fiz aqui a regrinha de 3, tá? Para fazer a conversão. Eu quero saber 80 dias para transformar em ano. Então, eu faço aqui a multiplicação cruzada da regrinha de 3. Então, 360x igual a 80 vezes 1, que é 80. E esse 360 que está multiplicando passa dividindo. Isso aqui é a fração que representa o ano, ou seja, 80 dias de um ano inteiro. É uma fração. Por que que eu uso essa fração? Por que que eu não dividi? Se eu dividir essa fração na calculadora, 80 dividido por 360,
eu vou obter uma dízima periódica, um monte de número depois da vírgula. E aí vai dar diferente das minhas respostas. Então, vamos fazer um combinado. Vocês podem pegar a calculadora e tentar fazer essa divisão. 80 dividido por 360. Se der um número inteiro, por exemplo, 1, 2, 3, vocês vão usar o número inteiro. Se dá 1,5, por exemplo, vocês podem usar o 1,5. Mas no momento que vocês dividirem, se der uma dízima com muitas casas decimais, a gente vai usar essa fração no cálculo. Tá aqui, ó. O tempo é 80 dividido por 360. Então, aqui vai dar bem certinho o resultado, quando eu calcular o capital vezes a taxa, vezes o tempo em forma de fração, que aqui eu faço assim, ó, 15.000 vezes 0,3 vezes 80 e divido por 360, coloca no igual, vai dar R$1.000 bem certinho. Se vocês usarem uma dízima aqui no lugar dessa fração, vai dar outro valor. Não fica errado, mas vai dar diferente das minhas respostas. Então, fica esse combinado. Toda vez que vocês dividirem aqui a fração e acharem uma dízima, vocês vão usar a fração, não a dízima. Se dividir e achar 1,5, 2 ou um número inteiro, use esse número inteiro, ok? Eu deixei uns exercícios aqui para vocês. Vou fazer devagarinho, parece que eu deixei até as 5 aqui. Então, aqui, ó, já nesse primeiro aqui, vocês cuidem aqui, ó. O tempo tá em mês, a taxa tá em mês, então é só fazer a aplicação direto na fórmula. Não esqueçam de fazer o 2,5 dividido por 100. Já aqui, ó, o tempo tá em 1 ano. E a taxa tá em mês. Quantos meses tem um ano? 12 meses. Então, vocês têm que usar 12 meses no tempo, tá? Ok? Depois eu volto, então, com a explicação de todos os exercícios para tirar todas as dúvidas. Eu vou fazer direitinho para vocês, porque é um tema novo, né? Então, é mais complexo. Então, a gente vai ir por partes e eu vou tentar explicar direitinho para vocês no próximo vídeo. Eu faço os exercícios e vou mostrando para vocês. Ok? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, falem pelo WhatsApp.